Chuchu lovely muri muri mura 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 chururaruraruro. Cara, quando eu imagino que o Denji vai dar uma resposta diferente, nada disso. Ele simplesmente cede mais uma vez aos apelos sexuais que são colocados na sua frente. E por isso, ele é de novo traído, enganado e feito de trouxa. Mas enquanto alguns vão julgar o Denji, eu vou ver por um outro lado, porque tudo que ele está fazendo simplesmente é por causa da sua falta de carinho, de amor e de aceitação pelas outras pessoas. Então, bora para mais esse capítulo de Chainsaw Man. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Chainsaw Man, dessa vez o capítulo 137. Capítulo esse que foi simplesmente intancável. Eu realmente ri demais. O Fujimoto, ele tá conseguindo subverter todas as coisas, trabalhar o desenvolvimento do personagem ao mesmo tempo que coloca uma comédia, coloca aqueles gore maluco dele, coloca os capeta do nada, e eu acho legal como o Fujimoto, entre as bizarrices, ele consegue trabalhar até mesmo temas profundos. E claro, mesmo que você não tenha notado, você vai notar aqui nesse vídeo se você ficar até o final. Por isso já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like aí, para todos que vão compartilhar, se inscrever e comentar. Gostaria de saber o que vocês acharam e se vocês quiserem conferir a música desse capítulo, sim, ela é uma música de verdade lá das antigas, me lembrou da minha adolescência, quando eu acompanhava várias bandas japonesas, ainda acompanho, mas que essa tinha muitas músicas famosas. Aliás, o nome do capítulo é uma música dessa banda chamada Maximum the Hormone. E essa banda, basicamente, é uma banda de heavy metal progressivo, mais ou menos, eu diria, sei lá. É uma banda muito louca, tanto as suas letras também. Ela é muito famosa pela segunda abertura de Death Note, What's Up People? What's Up People? É uma musiquinha lá, toda gritada, muito doida. E eles também cantam o encerramento de Death Note, Zetsubo Billy, que também é uma música muito da hora. Musicalmente falando, nunca parei pra prestar atenção na letra. Eles também, claro, tem essa música Chuchu Lovely Muri Muri Mura Mura Lero Lero Lero. E esse Chuchu Muri Murim, esse tipo de coisa são onomatopeias japonesas que dão sentidos conotativos sexuais. Ai, que delícia! Vou até explicar antes de começar a comentar o capítulo pra gente não se perder, tá bom? Chuchu seria os beijos, né? O som dos beijos, quando os lábios se tocam ali, o tá ligado? Isso daqui. O lovely é do inglês, tipo amavelmente e tudo, coisa amável. O muni muni seria de apertar algo macio, ou seja, apertar coxas, peitos, bundas e esse tipo de coisa. Ou até mesmo o pincholão. O muramurá dá o sentido de ficar com tesão. O purim purim seria para enfatizar seios grandes dentro dos animes. O boron sendo algo sendo sacado para fora, então podem ser os peitos ou a bunda quando você abaixa as calças, por exemplo. Ou então o pincholão. Você é safado. O nururu seria algo molhado se mexendo. E o rerorero, para finalizar, seria as línguas ali se mexendo no beijo. Então simplesmente é uma música com todas as conotações sexuais, ainda mais para influenciar cada vez mais o próprio Denji. E é aí que nós começamos o capítulo com aquela garota dizendo pra ele se ele não quer transar com ela porque ela tem um tempinho livre, eles podem fazer um sexo gostoso. E aí o Denji, no primeiro momento, ele quer se esquivar. E um bom detalhe é que aquela menina sabia que o Denji era virgem. Ou ela sabia pelo jeito que o Denji reagiu, daquela forma meio tipo, opa, você tá pegando aqui em mim, esse tipo de coisa, do nada. Então, uma pessoa, vamos dizer assim, com mais experiência, normalmente ela ficaria mais propícia a reagir de uma outra forma, ou seja, uma forma mais ousada pra cima da garota, visto que ela já tava ali pegando no garotão. E o garotão, vocês sabem do que eu quero dizer. Só que pra isso, ela tem um acordo com ele. Ela quer fazer assim, ó, vai lá e lambe aquele demônio, se você lamber aquele demônio, eu transo com você. O Denji começa a suspeitar, vê que aquilo tudo é muito conveniente, uma garota que nunca viu ele na vida, ou pelo menos eles nunca conversaram chegando nele dessa forma. Ele fala assim, ó, isso daqui tá muito confuso, tem alguma armadilha aí, não vou cair nessa. E aí nós vamos para alguns detalhes. Primeiro, essa garota é da sala do Yoshida.
A segunda coisa, essa garota é da sala do Yoshida e deve ter conversado com ele e ele deve ter passado algumas informações para ela. Só que aqui eu vou colocar uma outra teoria. E se o Yoshida nesse momento todo não foi a pessoa que conversou com o Denji lá no cinema, e sim alguém controlado pela Kiga? Ou então a Kiga está conseguindo controlar o próprio Yoshida? Já pensaram nessa possibilidade? Já que a gente tem o Chainsaw Man fake, será que por algum acaso o demônio da justiça ele também não pode ter imitado a cara do Yoshida e fingido ser o Yoshida perto do Denji? Apenas para o levar nessa armadilha, já que essa garota está ali com outras intenções com ele? Bom, isso tudo é apenas uma possibilidade que eu levantei aqui e gostaria de saber do comentário de vocês. Porque logo a seguir ela vai explicar pra ele de verdade quem ela é, eu acredito, só que o Denji corta ela e diz assim, ó, já tô cansado dessas brincadeiras, tô cansado de ser usado por umas armadilhas e tudo, pros outros fazer o que eles querem comigo e tal, e eu sou feito toda hora de trouxa, eu já amadureci, eu não vou cair mais nessas armadilhas sexuais. Mentira! Que é basicamente o ponto fraco dele. E nessa parte, embora o restante do capítulo você possa pensar assim, poxa, mas o Denji ele foi contraditório, ele foi hipócrita com o que ele acabou de falar. Olha só, gente, o Denji ele sabe pra onde ele tá indo e ele vai mesmo assim. Seria basicamente como você pular na lama sabendo que você vai se sujar. Você sabe que se você pular lá você vai se sujar e depois você vai ter que se lavar e tudo mais, blá blá blá. Só que mesmo assim você vai lá e pula, simplesmente pela sensação de estar ali naquela lama gosmenta e tudo mais. Eu sei que esse exemplo vai parecer um pouco idiota no começo, mas vocês vão ver como ele vai fazer sentido. Porque é aí então que o Denji diz pra ela, ó, se você já entendeu que eu não tô afim, você vaza, vai embora e cuida mais do seu corpo, se valorize mais. Só que o que o Denji faz consigo mesmo? Ele não se valoriza. Ele simplesmente começa a lamber aquele demônio e a menina cai na gargalhada. Eu também caí na gargalhada nessa hora porque foi engraçado. Fujimoto é muito engraçado com essas bizarrices todas e o Denji não tá feliz com nada daquilo que ele tá fazendo. A garota até mesmo fala pra ele fingir que tá chupando um sorvete e ele bota ali o bagulho do polvo, sei lá, daquele demônio na boca como se estivesse chupando um sorvete e claro, com uma conotação um pouco mais sexual ali, que chega a ser até mesmo bizarra. E a partir do sorriso daquela garota, quando aquela garota vai rindo, ele começa a achar ela bonita, ou seja, ele começa a ver um outro lado, entre aspas, dela. E aí eu vou explicar aqui uma situação pra vocês, beleza? Porque se vocês não passaram por isso algum dia, vocês vão passar com toda certeza. Vocês já se humilharam por alguém que vocês gostam? Ou então vocês já se humilharam por afeto, carinho? Bom, eu digo que eu já. E provavelmente você já fez isso uma vez, pelo menos na sua vida, ou mais de uma vez. Se ajoelhou perante uma pessoa, não fisicamente muitas vezes, mas se humilhou por um mínimo de atenção. E é isso que o Denji está fazendo. Ele não está se valorizando no final das contas. Por quê? Porque ali naquele momento ele se encontrava sozinho, ele queria permanecer sozinho, a menina o atrapalhou, vamos dizer assim, e ainda pegou no seu ponto fraco. A falta de carinho e os desejos sexuais estão muito, mas muito próximos um do outro, assim como o amor e o ódio. Graças a isso, o Denji, nessa ânsia de ter um carinho de alguém, e não só sexual, porque ele imagina que a partir do sexo ele pode conseguir esse carinho que ele tanto necessita, esse abraço dentro do seu coração. Só que ele só vai perceber isso se um dia ele acabar transando e achar aquilo uma bosta, assim como foi o beijo com a Himeno, porque ele não tinha nenhum tipo de contato com ela. Nenhum tipo de contato que eu digo, um contato sentimental, um contato romântico. Ela era só uma pessoa bonita, mas por quem ele se atraía de verdade era pela máquina. E assim como eu disse pra vocês, em um momento da vida ou outro, você acaba se humilhando por atenção, por carinho, por gostar muito de uma pessoa, ou então simplesmente porque você aceita qualquer coisa. Depois que você tem tanta merda e você come tanta merda, assim como o Denji comentou lá atrás, os hambúrgueres de merda pra Mitaka Asa, qualquer pontinha assim de carinho, qualquer coisinha que podem fazer por ele, ele tenta ter prazer naquilo. E por quê? Porque ele nunca teve nada. E quanto mais ele consegue o mínimo de coisa assim, o mínimo de carinho,
tudo lhe é roubado, como as pessoas que ele tanto gostava, como o Aki e a Power, como também a sua família na Yuta, que quase tiraram dele. Graças a isso, ele vai perdendo as coisas que ele conquista. Então, o Denji, ele é uma pessoa que ele não tinha nada, ele conquista alguma coisa, depois ele fica sozinho de novo, depois ele tem uma coisa de novo, e depois tiram dele de novo, como a própria Mitaka Asa, e no final ele sempre vai ficando sozinho. Por isso, ele se vê sempre tentado a qualquer tipo de apelo sexual ou armadilha, porque o mínimo ali de que ele considera de carinho, de algo prazeroso, ele quer experimentar. Então, acredito que muitos que podem julgar o Denji nesse momento e tudo mais, eu já esperava que ele fosse fazer isso, mas eu queria que ele não fizesse, que ele realmente conseguisse amadurecer. E eu acho que ele tá mais maduro, porque dessa vez ele percebe que ele tá caindo numa armadilha, só que diferente de antes, que ele não sabia que estava indo para uma armadilha, agora ele sabe e vai conscientemente falando, porque ele imagina que, bom, se eu não tenho merda nenhuma, então pelo menos essa merda aqui eu vou ter, entendeu? Se eu comia um pão estragado, pelo menos agora eu vou comer um pão menos um pouquinho estragado. Então ele se apega ao mínimo das coisas, o que dá ali, porque ele não consegue se valorizar, até porque ele nunca de fato foi valorizado e ninguém nunca cuidou dele de verdade, assim como o Aki e a Power. Ele perdeu essas pessoas. A partir desse trauma, logicamente ele faria o quê? Ele seguiria nesse caminho, como ele vai fazer com essa garota. E aí então outra coisa que eu gostaria que vocês reparassem é quando ele fala que a garota é linda. Agora, por que ela é linda? Porque ela estava sorrindo e se divertindo. Então se ela estava se divertindo, bom, tecnicamente falando, o Denji também então pode se divertir. Ao ver o sorriso de outra pessoa, ao menos ali ele vê como verdade, como se a pessoa estivesse sendo ela mesma. E por isso que ele achou ela tão bonita, não só pela sua aparência. Então vocês conseguem perceber que o Denji, no mínimo de carinho, ou no mínimo de alguma coisa assim prazerosa ou boa pra ele, ele se apega a isso e se joga de cabeça, mesmo que ele não se valorize naquele momento, é porque ele quer o mínimo. E esse mínimo, mesmo que seja apenas uma noite de prazer, ou então alguns beijos e tal, ele quer se apegar a essas sensações, porque ele já não tem nada, um pouquinho ali de que ele tiver ali de prazer, pelo menos em sua vida, ele vai estar se divertindo. E é por isso que eu gosto como o Fujimoto ele trabalha tudo, porque pode ser apenas uma comédia, mas você também pode ter outros tipos de interpretações, né? Tanto que o Denji, ele mostrou que ele não estava muito feliz ali babando o demônio. Só que aí então, os dois vão pro karaokê Fujimoto, aliás, e aí então ele pergunta, nossa, nós vamos transar no karaokê? E aí a menina fala assim, nós vamos transar aqui porque aqui tá de boa, tá suave, eu tenho um parceiro aí que ele não vai encher o saco, então ele vai deixar a gente aqui à vontade. Aí o Denji já fica ali naquela vontade, fala assim, e aí, a gente já vai começar e tudo mais, não sei o quê. Só que aí quando eles vão começar, a menina fala assim, não, mas antes disso, ela vai lá e pega o microfone e começa a cantar aquela música lá, Chuchu Lovely Muni Muni Mura Mura. Só que no que ela começa a cantar, a porta se abre aos pouquinhos e aí aparecem uns caras com um taco ali de beisebol e começam a querer bater no Denji e o Denji lutar com eles e o Denji vai lá metendo a porrada neles enquanto ela vai cantando aquela música. A música que tem aquela letra bizarra mesmo, não tem nada a ver com nada, é uma música louca. E aí o Denji ele começa a imaginar que quando eles estão ali no karaokê, pelo menos eles estão se divertindo, ele tá se divertindo, a menina tá se divertindo, e a partir sempre do sorriso ou da diversão dela, o Denji encara como se ele estivesse se divertindo. Vocês já perceberam isso? Ele sempre foca mais nas outras pessoas do que em si mesmo. Ele no final nunca se valoriza, até porque nunca foi valorizado de fato, e quando foi, ele perdeu ali as pessoas, o que faz com que ele tenha aquele trauma de tipo, bom, eu não posso ser feliz, tá ligado? Então, se as outras pessoas estão comigo e elas estão felizes, então, tecnicamente, eu estou feliz. E isso é muito ruim de se pensar e é muito triste, porque a depressão ali é mais profunda do que a gente imagina. Mas bom, ele acha que tá se divertindo, os caras acabam entrando, metem a porrada ali nele, a gente percebe que tem uma fila ali pra bater nele, ele vai batendo nos caras, depois pega o taco, dá uns tapas nos caras. Nós percebemos também que não tem ninguém ali na cafeteria, e quando o Fujimoto ele coloca aquela imagem e nos dá a entender que tudo foi realmente uma armadilha para que as pessoas batessem no Denji, ou brigassem com o Denji, ou então espancassem o Denji.
E eu não sei se eles foram pagos pra fazer aquilo, ou se é tudo uma armadilha da Kiga-chan que pegou essas pessoas pela fome e trouxe elas até lá pra bater no Chainsaw Man e de fato matar ele em um momento de vulnerabilidade. Pelo menos é isso que tá aparecendo nessa armadilha toda. E aí o Denji vai batendo no cara, tudo, a menina vai cantando a música e acabou a música. Nisso que acabou a música, o Denji dá aquele sorrisinho tipo, finalmente acabou e agora vai chegar a hora do sexo. E aí, quando vai chegar a hora do sexo, a menina fala assim, nossa, mas eu tava me divertindo tanto, e ela tá lá com um taco, e os dois parece que vão começar a brigar. Gente, termina ali o capítulo, nosso próximo capítulo só deve vir depois da semana que vem, no dia 8. E, gente, eu vou falar pra vocês que eu dei muita risada com esse capítulo, me lembrou da música ali da minha adolescência e tal, mas tem todos esses problemas com o Denji. O Denji, ele não consegue se valorizar, só que agora ele tem um certo amadurecimento sim, porque agora ele percebe que ele está sendo enganado, mas mesmo assim ele vai lá direto para a lama de novo. É como o porco que acaba de se limpar, vamos dizer assim, né? Você vai lá, limpa o porco e ele volta para a lama de novo. O Denji, ele faz o mesmo processo toda vez. Por quê? Porque mesmo quando ele se limpa, ele perde tudo, perde todas as suas motivações e ele imagina que apenas com aquele apelo sexual, ou então aquelas armadilhas sexuais, ele vai conseguir se satisfazer de alguma forma. Porque dentro da sua mente, ele nunca mereceu nada. Por sua conta, vamos dizer assim, muitas pessoas morreram. A Power se foi porque teve que dar o sangue para ele, o Aki se foi também, a Makima também nem se importava com ele. Então, as pessoas que se importavam, morreram. As pessoas que ele gostava, enganaram ele. E no final de tudo, todos enganam, todos usam o Denji e ele se imagina apenas como um objeto, sem conseguir em nenhum momento se valorizar. É um grande problema que ele tem ali, mas que cada um de nós com certeza vai passar ou já passou na vida alguma vez. Eu sei que, por exemplo, no meu último relacionamento, eu me humilhei pra caramba. Claro que ali a gente tinha uma certa conexão, mas depois disso eu digo que eu até mesmo saí com pessoas que nem faziam o meu tipo, né? Só saí também, né? Não, a gente não ficou nem nada, mas eu meio que ficava me humilhando por algumas outras pessoas por um mínimo de atenção, por apenas sair apenas, sabe? E depois que eu saí eu falava, nossa, que merda, tá ligado? Então, gente, a gente às vezes se humilha por atenção, por carinho, porque a gente tá frustrado, a gente tá traumatizado, a gente tá triste pra caramba, a gente tá na pior. Isso pode ser por conta de relacionamento, por coisas familiares, pessoais que a gente passa na vida. Então tem tudo disso acontecendo na nossa própria vida que a gente pode ver um pouquinho também no Denji. Por isso que eu imagino que ele foi consciente do que ele estava fazendo, ele sabia que ele estava caindo numa armadilha, mas ele foi mesmo assim, acreditando muitas vezes que no 1% ali ele teria uma esperança de ter algum tipo de prazer. Mas no final ele foi enganado de novo, porque ainda ele não consegue se valorizar. E talvez a única que possa ajudar ele nessa jornada era uma pessoa que não estava se valorizando de jeito nenhum, mas o Chainsaw Man mostrou para ela que ela tem valor. Então talvez seja a Mitaka Asa que vá até o Denji e mostre para ele que ele tem valor. E a partir disso, ele comece a ver dentro de si mesmo que ele é útil, que ele é uma pessoa importante. Se não para os outros, pelo menos para si mesmo. Não como Yoshida e como a Kiga estão fazendo nesse arco, mas sim como Mitaka Asa pode mostrar para ele, assim como ele acabou mostrando para ela, de uma forma indireta ou não. Bom, o Mano Joe aqui tá vazando, até um próximo capítulo e espero o comentário de vocês. Fui!